É difícil imaginar que São Paulo, a megacidade de mais de 10 milhões de habitantes, onde até de avião é impossível adivinhar seus contornos, tenha sido um minúsculo povoado de índios, padres e bandeirantes, lar dos barões do café, a cidade que não para. A cidade de barro que John Maui, viajante inglês, descreveu em 1808. Aqui existem numerosas praças e cerca de 13 lugares de devoção, principalmente 2 conventos, 3 mosteiros e 8 igrejas, muitas das quais, como toda a cidade, construídas de taipa. Telhas curvas cobrem as casas, mas embora a região ofereça excelente argila e lenha em quantidade, raramente cozinham tijolos. Na cidade de Barro, aos poucos, foram se assentando tijolos cozidos do outro lado do oceano, que desenhavam paredes, que desenhavam torres e barras de ferro que traçavam caminhos paralelos em busca do mar, em busca do sertão. São Paulo tomou novos rumos com os caminhos de ferro. Durante séculos, ela foi o coração de uma rede de pequenas vias, quase trilhas, percorridas por mercadores e viajantes que abasteciam as principais regiões do Brasil colônia. A própria Estação da Luz nasceu à beira de uma antiga rota de tropeiros, o Caminho do Guaré. Um córrego que tornava o lugar bonito e fértil, onde viviam animais soltos com donos e sem donos. O antigo horto botânico, depois jardim e, por fim, Parque da Luz, desde muito cedo tinha um gradil de ferro que o protegia das pastagens do gado. E quando parte foi desapropriada para a construção da primeira estação, a população não gostou. De nada adiantaram os protestos. E pouca coisa sobrou dos tempos da São Paulo, cidade de barro, visitada por John Maui. A inglesa, como era conhecida a Estação da Luz, é uma das raras testemunhas da metamorfose incessante da cidade. As cidades brasileiras crescem muito rapidamente, e entre elas São Paulo, mais que qualquer outra. A velocidade é tão grande a ponto de apagar, no espaço de uma vida humana, o ambiente de uma geração anterior. Os jovens não conhecem a cidade onde jovens como eles viraram os adultos. Assim, as lembranças são mais duradouras que o cenário construído. Não encontram nele um apoio e um reforço. A Luz, espaço-personagem, símbolo dos tempos áureos do café, perdeu o dinamismo e o brilho de seus salões, mas manteve sólida a arquitetura vitoriana, quando o país priorizou o transporte sobre pneus. E a região ao seu redor, o bairro da Luz, também motivo de orgulho da elite paulistana no início do século XX, em meio à ocupação caótica da cidade, tornou-se reduto de dependentes de crack e prostitutas. Sem saber muito bem o que fazer com seus 5 milhões de veículos e congestionamentos diários de mais de 100 quilômetros, São Paulo dirige o seu olhar para o esquecido transporte ferroviário. Agora, o transporte é um transporte competitivo. Então, na medida que nós levantemos a qualidade do trem outra vez, ele passa a competir com outros meios e começa a atrair outra vez mais passageiros, né? Essa filosofia moderna difere um pouco da ferrovia clássica, que era o único meio de transporte. Nesse limiar do século XXI, a Estação da Luz unirá o metrô às linhas ferroviárias.
O projeto prevê a restauração e a criação de um grande saguão subterrâneo, onde transitarão cerca de 500 mil passageiros, muito mais que os atuais 80 mil. Sob a Rua Mauá, um túnel de 150 metros de comprimento facilitará a circulação. Agar, as plataformas, galerias e detalhes arquitetônicos ganharão roupagem nova, sem perder o desenho original. E para quem não tem tanta pressa, serão criados espaços para shows e eventos culturais. Na verdade, essa é uma transformação com duplo objetivo. Primeiro, atender o aumento de passageiros que vai decorrer desse projeto de integração centro, porque todos os trens, tanto do leste como do oeste, vão passar por aqui e vão se integrar com duas linhas de metrô que passam aqui. Uma já existe e a outra vai ser construída. O segundo objetivo é mudar a filosofia de ocupação do espaço da Estação da Luz, remeter todo o movimento de passageiros para o subterrâneo e liberar a parte superior para finalidades culturais. Embutido nessas finalidades culturais, tem a restauração da estação nos moldes projetados originalmente. Em 1860, um tempo em que não havia máquinas e de pessoas acostumadas à cadência dos passos, ao ritmo dos muares e cavalos e aos solavancos das carruagens, a chegada das primeiras Marias Fumaças, passado o susto, foi causa de grande admiração. O bonde puxado a burros e a ferrovia eram os maiores símbolos da modernidade. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa a fumaça, corre cerca. E seu foguista, bota fogo na fornalha, que é preciso muita força, muita força, muita força. Oh, que eu só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. A febre das ferrovias alterou os costumes, a economia do país e as relações de trabalho. A sociedade acostumada à escravidão viu surgirem exércitos de homens livres que, dia após dia, abriam passagens para os trilhos, deixando ao lado deles vilas e cidades. Para dar cabo de tantas obras, o governo abriu as portas ao capital privado e estrangeiro. Cerca de 77% do dinheiro externo investido no Brasil entre 1860 e 1902 era inglês, sendo que grande parte foi aplicada na construção das ferrovias. A fartura de empregos com a abolição dos escravos e a industrialização fez do Brasil terra prometida para imigrantes de várias partes do mundo. Eram italianos, portugueses, alemães, espanhóis. A São Paulo de 1897 era estrangeira. Por todos os lados ouviam-se ecos de dialetos europeus. Na São Paulo Railway não era diferente. Os técnicos e os empregados das oficinas, quase todos ingleses. Foguistas, maquinistas e os homens da tração, italianos e espanhóis. Os chefes das estações, brasileiros. Eu acho a Estação da Luz uma estação muito bem estruturada. Prova é que ela tem 100 anos e naquela época poderia embarcar no máximo 1.000 passageiros. E na década de 70, na estatística constava 60 mil passageiros por dia, entre longo percurso e o subúrbio. Ela foi muito bem planejada. De 1.000 para 60 mil passageiros, e ela nunca chegou no sufoco. Então até hoje continua. Os ingleses e suas máquinas maravilhosas solucionaram um velho problema de São Paulo, o difícil acesso ao mar. Em meados do século XIX, a estrada que ligava São Paulo a Santos ficou pequena para o volume das cargas e o tráfego de pessoas subindo e descendo a serra. O mundo queria o café que o Brasil produzia aos montes. O meio mais rápido de despejar os grãos nos navios era através do trem.
Vencer a Serra do Mar era desafio antigo dos paulistas. Desde 1836, o governo reservara privilégios a quem se dispusesse a construir uma ferrovia ligando o mar ao Planalto e que fosse além, buscar os grãos quase à sombra dos cafezais. Consta que encalhou na pasta da agricultura a via férrea paulistana. Por mais que os senhores ingleses deem toda a força na coisa, ela não sai do lugar. O povo da Paulicéia está todos os dias à espera de vê-la e apenas ouve a subir e fica tudo de orelha em pé. Mas sempre há malogro. Os torpedos ministeriais não consentem que o carro do progresso atravesse os campos piratininganos. Atraída pelos lucros, a primeira firma disposta a construir a ferrovia desistiu após visitar o terreno. O governo brasileiro editou então uma lei com mais privilégios à companhia que realizasse a obra. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, depois visconde, dono de cafezais no interior de São Paulo e maior empresário do Império, conseguiu com banqueiros ingleses, entre eles Lionel Rothschild, o dinheiro necessário para driblar a Serra do Mar. O capital negociado foi de 2 milhões de libras e o direito de exploração da ferrovia pelos ingleses de 90 anos. Assinados todos os papéis e incorporada a companhia em Londres, começaram a construção. Daniel Fox, o engenheiro-chefe, não dispunha de mapas. Era necessário, portanto, que explorasse o terreno. Para tanto, se preparou para mergulhar na densa floresta tropical que cobria os íngremes flancos da terra. As árvores da floresta elevavam-se muito altas naquele medonho despenhadeiro, tirando o sol das entrelaçadas massas de vegetação que cobriam o terreno embaixo. Junto com um grupo de trabalhadores, munidos de machados e foices, abriram a picada através da floresta virgem. Plantar dormentes em despenhadeiros exigiu sangue frio e muita coragem dos mais de 5.000 homens que trabalharam na obra. Que soma de impossíveis não foi preciso vencer na construção de nossas estradas de ferro e de rodagem. Que prodígios de engenharia não foram necessários para a construção das estradas de ferro de São Paulo a Santos ou de Paranaguá a Curitiba. Onde não é a montanha, é a erosão, é o charco. Onde não é o charco ou o Pantanal, é o excesso de calor ou umidade. Em 1867, depois de 7 anos de trabalho duro, acidentes e desconfianças, a montanha coberta de verde, obstáculo que dificultou a vida dos viajantes por mais de 3 séculos, fora vencida. Estava pronta a ferrovia ligando Santos a Jundiaí. Enquanto isso, no Planalto, a estrada de ferro, trecho após trecho, ia cortando a cidade. Na inauguração de um deles, entre o Brás e a Luz, em 1865, um descarrilhamento surpreendeu autoridades, homens da igreja, figurões e trabalhadores. O acidente provocou a morte do maquinista. Deixou diversos feridos. O engenheiro fiscal Ernesto Street, demitido, e o banquete para 300 pessoas, que seria realizado no Jardim Público da Luz, esperando intacto até o dia seguinte. E em 16 de fevereiro de 1867, a inauguração recebeu vivas da imprensa. Abriu-se, afinal!
Também mais cedo era uma louca precipitação. Andar assim, ao menos não há perigo de quebrar as pernas. Damos estrondosos parabéns aos paulistas em geral pela abertura da estrada. Em 1900, o Brasil tinha 11.675 quilômetros de ferrovias. A São Paulo Railway, no seu trajeto de 139 quilômetros entre Santos e Jundiaí, era a empresa ferroviária britânica mais lucrativa da América Latina e uma das maiores em volume de tráfego. O café escorria do interior para Santos em milhões de sacas por ano, aumentando fortunas. O ponto de encontro de todas elas era a Estação da Luz. Uma pequena e acanhada construção, porém confortável e cômoda, segundo relatos da época, a Estação da Luz não deu conta de tanto movimento. E em 1870 foi substituída por outra de maior porte. Em menos de 30 anos, esse edifício também ficou pequeno e uma nova estação foi erguida. Após 100 anos e com muitas cicatrizes, a Luz impressiona quem perde a pressa e decide observá-la. Uma estrutura de ferro trabalhado coberta por enormes telhas de vidro e zinco que se segura nas paredes laterais erguidas com tijolos aparentes. Embora às vezes pareça pequena para tanta gente, nos seus 7.520 metros quadrados de área, ela tem 2 plataformas cobertas, 3 vias e uma edificação que abriga vários serviços. Um dos raros exemplos da arquitetura do ferro no país. A Luz é uma estação de passagem. 10 quilômetros, 4 quilômetros, 13 quilômetros, o trem continua rápido. Para em cada estação. Um penteio no espelho. Você mudou bastante. Estou mais forte. No entanto, era desconhecido. Desço, mas o sargento apita. Aviso. Torna a apitar. Subo de novo. O trem em marcha. O projeto do edifício ficou a cargo do arquiteto inglês Charles Driver e a direção da obra nas mãos de James Ford, engenheiro-chefe da própria SPR. Quase todo o material utilizado, pregos, tijolos, madeira, aço, foi importado. Os tijolos aparentes vieram da Inglaterra. O aço da estrutura metálica que cobre as plataformas, formando um arco de 155 metros de comprimento, veio da Escócia. As 1.200 chapas de zinco, que pesam cerca de 36 toneladas, são revestidas por mais de 4.000 chapas de pinho colhido na cidade de Riga, na Letônia. As telhas cerâmicas, da França. As de vidro que compõem a clarabóia, brasileirinhas da Silva. Considerada oficialmente inaugurada em 1º de março de 1901, embora estivesse sendo utilizada desde dezembro de 1900, a Estação da Luz tinha como destaque a torre. Alta, ela se erguia por sobre os casarões e podia ser vista de longe. Lá em cima, o relógio. Uma réplica do Big Ben de Londres, referência de hora certa para todos os paulistanos. Os ingleses trouxeram 3 relógios para o Brasil, para São Paulo. Eles colocaram um relógio aqui na Estação da Luz, um outro relógio eles colocaram em Paranapiacaba e um outro relógio na Estação de Santos. E de 1901 até agora os relógios estão funcionando, está tudo funcionando bem. O da Estação da Luz, em 1946, houve um incêndio aqui e pegou fogo e fundiu todo o maquinário do relógio. Aí teve que colocar um outro relógio, que é esse aqui. O relógio é nacional. A antiga Estação da Luz marcou meu primeiro contato com o estudante progresso da cidade.
Gente que saía, gente que entrava, a azáfama do desembarque, carregadores que passavam apressados, inculcadores de hotéis e pensões que punham a cabeça para dentro dos carros, tomando de assalto incautos viajantes. Tudo aquilo cavou profundos sulcos na minha receptividade mental de criança. Alguns lugares do mundo contam histórias das mudanças ocorridas no decorrer dos séculos. A Estação da Luz, testemunha da ascensão e queda da economia cafeeira e sobrevivente dos maus tratos, descasos e revoluções, é um desses lugares. Porta de entrada dos trens que vinham do interior, a região da Luz era rodeada de fábricas, mansões, um belo jardim e avenidas arborizadas. Os imigrantes europeus chegavam de navio ao Porto de Santos e de trem à Estação da Luz. Mas com o passar dos anos, além da riqueza e dos imigrantes, chegou também a peste. E a região da Luz, outrora um simples ponto de travessia com uma capela dedicada a Nossa Senhora da Luz, em fins de 1800 ficou tomada pela doença. As famílias ricas deixaram para trás seus palacetes e mansões em busca de lugares mais saudáveis, e a Luz ficou abandonada. Nos anos do milagre econômico, o parque mais antigo da cidade e de feições imperiais transformou-se num dos símbolos da decadência do centro de São Paulo. Passados mais de 100 anos, a estação e muitos dos edifícios que compõem o Polo Luz, uma área que compreende as avenidas Tiradentes e Prestes Maia, a Avenida Duque de Caxias e a Rua Mauá, a Alameda Notman e a Rua Três Rios, apesar das péssimas condições, é o espelho do começo do século XX aqui e no mundo. Eu conheci o Jardim da Luz porque minha mãe era muito religiosa. Ela, todo domingo, ela tinha que ir na igreja. E na igreja era na Rua Couto Magalhães, né? E eu tinha que ir junto com ela. Então eu ia lá. Agora, escutar o padre lá fazer aquele sermão para uma menina pequena é meio duro, né? Então eu inventei uma moda muito interessante. Eu dizia para minha mãe, eu quero fazer pipi. Aí minha mãe tinha que sair comigo e não tinha mitório público, né? Então ela me levava lá para o jardim e aí passava vontade. O século XX anunciava extraordinárias novidades. O carro, o telégrafo, a lâmpada elétrica, o telefone, a máquina fotográfica, o cinematógrafo, a tela mágica onde pessoas, coisas e bichos moviam-se animadamente. E para coroar tudo isso, o sonho de voar vira realidade. O mundo vivia os anos alegres da Belle Époque e o Jardim da Luz recebeu influência desses novos ares. Ganhou alguns modismos europeus. Uma casa de chá, conhecida como Ponto Chique, e um local apropriado para se ouvir música, o Coreto. A casa de chá, com cerca de 85 metros quadrados, é coberta por telhas francesas, forro em madeira, pilares em peroba. O Coreto possui 2 pilares de ferro, 32 colunas e 9 abóbadas. Uma edificação tipicamente inglesa.
O Jardim da Luz, concebido em 1798 como Jardim Botânico, foi inaugurado anos depois, servindo inicialmente como pasto para gado e cavalos. Tornou-se um parque público em 1838. Hoje, ostenta o título de um dos últimos representantes paulistanos da arquitetura do século XIX. Em 1852, o Parque Jardim da Luz ganhou grades de ferro e uma nova coleção de plantas trazida do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, cedeu parte de suas terras à estação. Cada vez que eu entro dentro do parque, eu sinto um mundo totalmente diferente, me emociona, me traz recordações da minha infância. E vendo o parque como ele está hoje, revitalizado, é muito importante, é muito gratificante e eu tenho certeza que muitas pessoas como eu que iniciaram sua infância aqui e que hoje ainda estão no bairro, sentem a mesma emoção que eu. No decorrer dos trabalhos de recuperação do parque em 2000, durante o transplante de algumas árvores, a equipe de restauro encontrou dentro da caverna artificial um espaço reservado para 4 janelas. Uma espécie de aquário que permitia a visão dos peixes no fundo do lago. São Paulo, enfim. Eis as fábricas. Um arrabalde, um bondinho elegante, condutores elétricos, uma rua lotada de gente que vai fazer suas compras da tarde. Um gasômetro. Enfim, se chega na estação São Paulo. Eu me imagino na estação de início, desembarcando na Charing Cross, em Londres. Eu encontro todos os meus amigos. Bom dia. Eis-me aqui. Quando a gente vinha para São Paulo, as meninas eram pequenas, tinha que sair de lá com capa, chapeuzinho, tudo que era. Geralmente estava chovendo ou então neblina. Chegava na estação de luz, da luz, e tinha um quarto lá para a gente trocar de roupa. E aí a gente deixava toda essa capas e tudo, e guarda-chuvas, e ia para a cidade para tomar chá, alguma coisa. A plataforma da estação, que recebeu poetas, escritores, políticos e reis, presenciou, anos depois da visita do escritor modernista suíço Blaise Cendrars, despedidas de homens que partiram para lutar numa guerra do outro lado do oceano, a Segunda Guerra Mundial. Os ecos da Primeira Guerra estiveram bem mais distantes, mas repercutiram os passos de imigrantes franceses de volta ao lar para defender a pátria. No sentido oposto, em busca de abrigo do fogo cruzado da Revolução Tenentista de 1924, famílias inteiras amontoadas em vagões cargueiros partiram a caminho do interior, enquanto a torre do relógio servia de trincheira de observação. Do alto dela, avistava-se toda a cidade. Entradas e saídas. Os revoltosos que estavam no alto da torre do relógio puderam ver quando um prédio vizinho à estação foi bombardeado, o da Escola Politécnica. Ela foi criada em 1893 para abastecer de engenheiros a cidade, numa casa grande em Taipa de Pilão, antiga residência de Joaquim de Souza Aranha, o Marquês de Três Rios. A morada do Marquês não aguentou os bombardeios, mas nesse tempo a Politécnica já ocupava um edifício construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo nos fundos do casarão, hoje na lista dos patrimônios em restauração. Ao contrário do casarão da antiga Escola Politécnica, a Estação da Luz passou ilesa pelas revoluções. Até serviu de cenário para o desfile das tropas constitucionalistas de 1932.
Ainda nos anos 30, o prédio da Pinacoteca próximo à estação foi ocupado por destacamentos militares e serviu de refúgio para combatentes. São Paulo precisava de técnicos capazes de realizar as inovações que o século XX anunciava. Criou, então, o Liceu de Artes e Ofícios. Além da escola, o prédio desenhado por Ramos de Azevedo abrigou a primeira galeria de arte da cidade. E, durante décadas, foi casa de muitas moradas. Enfim, em 1998, a Pinacoteca foi reaberta ao público, toda restaurada e como única ocupante do velho edifício de Ramos de Azevedo. Toda a arquitetura é moderna a seu tempo, evoluindo dentro de princípios básicos que a regem. Daí, a variedade de estilos, devendo um bom projeto unir o conforto americano ao gosto francês. A Estação da Luz viu nascer diferentes cidades dentro da mesma cidade. Testemunhou línguas estranhas, encontros de chegada e acenos de despedidas. Deu adeus aos bondes e cumprimentou os automóveis. Do alto, viu novas formas e telhados. Ouviu apitos de um trem. O trem da Sorocabana. A estrada de ferro Sorocabana tinha como ponto de partida a Estação Júlio Prestes. A sua inauguração em 1938 e a chegada ao Porto de Santos representaram o fim do controle inglês no acesso ao mar. Onde outrora repercutiam os sons do apito do trem, hoje violinos, pianos e oboés tomam conta do espaço. E quando, enfim, a Júlio Prestes estava no auge, em meados dos anos 40, viu a Estação da Luz arder em chamas. Um dia antes de terminar a concessão da companhia inglesa, a luz iluminou-se noite adentro, tomada pelo fogo. Por sorte, a estrutura metálica não foi danificada, nem a sua ala oeste. A Torre Alta parece permanecer indiferente ao drama que se desenrola. Ostenta o velho relógio que há anos vem marcando as horas tristes e os momentos alegres das criaturas felizes e infelizes do Planalto. O ponteiro ainda se move e as chamas vão se elevando para buscá-los e destruí-los também. O povo acompanha esse movimento das chamas crepitantes que crescem para o céu. Permanecerá intacto o relógio? Os bombeiros conseguirão salvá-lo? Cinco bombeiros feridos e enormes prejuízos materiais. O fogo atingiu as cabines telefônicas, o depósito de bagagens, parte dos correios e telégrafos, o bar e o restaurante, o serviço de informações e todos os escritórios administrativos, incluindo a superintendência, onde estava a documentação que seria passada ao governo federal depois da nacionalização da empresa. Ardeu em chamas também o marco das horas na cidade, o velho relógio da torre. Mas se os curiosos pensavam que do relógio só restava a memória, surpreenderam-se com uma última mensagem, 4h30. Quando as quatro faces nada mais eram que cavidades escuras, às 4h30 horas exatas, soaram as badaladas pontualíssimas que os circunstantes não puderam receber sem profunda emoção. E na madrugada enfumaçada, quentíssima do braseiro, de céu vergastado por labaredas imensas, soaram em meio ao crepitar do madeiramento e o guincho da água das mangueiras, palmas para o velho companheiro que se despedia. Em meio a opiniões contraditórias e a muita polêmica, uns diziam ser o incêndio decorrência de um curto-circuito, outros de um atentado.
A verdade é que não foram descobertas as causas do acidente. Apesar do incêndio, a São Paulo Railway passou para as mãos do governo federal na data marcada, 8 de novembro de 1946. Depois de 90 anos sob controle da companhia inglesa, a SPR mudava de dono e de nome. Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. A reconstrução da estação durou até 1951. O salão principal ganhou 2 conjuntos de colunas de concreto armado para suportar o peso de um novo andar que foi construído. A estação ganhou também uma plataforma central e toda a linha foi eletrificada. O crescimento da cidade e a valorização do transporte individual e coletivo acentuaram a decadência da região. Nos anos 60, o bairro da Luz viu nascer a estação rodoviária, um novo ponto de chegada e partida para os 4 cantos do país. Longe das rodovias e com o vai-vem intenso de passageiros e de ônibus intermunicipais e estaduais, piorou o já complicado tráfego nas imediações. A Estação da Luz acompanhou as mudanças. Hoje, os trens que trafegam por ela, quase sempre lotados, viajam apenas pelos subúrbios da cidade. Há 80 composições trafegando aqui diária e noturnamente, então é um barulho, né? Até se adaptar, se acostumar, e a gente está muito próximo da linha. 5 metros, né? Quando eu mudei aqui, eu assustava, porque eu olhava para cima e pensava que era avião. Em vez era os trens que passavam. E estava dormindo também, assustava, porque fazia aquele barulho, né? A gente ia acordar e ficava olhando dos lados. A Estação da Luz tem também o lado da Rua Mauá, ao lado da ponta de estoque da ilusão que sobrou, do sexo vasculhado no balcão de saldos. O prédio amarelo, mais um projeto do Ramos de Azevedo, patrimônio histórico, foi o Hotel Queluz. Hoje, mulheres escalam sua escada de ferro preto, disfarçam as penitências, sorriem. Rua da Alegria, Rua da Estação e, finalmente, Rua Mauá. É talvez o maior centro de passagem de pedestres no menor espaço disponível da cidade. Em calçadas de no máximo 2 metros de largura, camelôs, vendedores de pequenas lojas de artigos populares disputam os apressados fregueses. A Rua Mauá assiste agora, através dos tapumes da CPTM, mais uma transformação da velha estação. No limiar do 3º milênio, a Estação da Luz prepara-se para ser o maior terminal metro-ferroviário de São Paulo. O projeto prevê 6 linhas de trens metropolitanos e 3 linhas de metrô passando por ela. Outro dia eu estava chegando na Estação Barra Funda e logo em cima da plataforma eu vi que o trem que ia para Santo André estava partindo naquele momento. Rapidamente eu pensei que como ele e o metrô se cruzariam novamente no Brás ou aqui mesmo na Luz, deu tempo de eu sair correndo, pegar o metrô, passar todas as estações de metrô e chegar no Brás a tempo de pegar aquele mesmo trem que eu tinha perdido.
O trem, meio de transporte revolucionário que reduziu distâncias e integrou pessoas e regiões, nunca perdeu a função e o charme. Desde os seus primórdios, é sem dúvida o veículo mais importante nos países ricos, seja para longas ou curtas distâncias. No Brasil, até o começo dos anos 50, a maior parte das pessoas viajava de trem. Com o fim da concessão aos ingleses, o boom rodoviário e a implantação da indústria automobilística, o sistema ferroviário saiu dos trilhos. A ferrovia perdeu a importância. Os vagões ficaram abandonados nas linhas e os ferroviários desempregados. O mesmo aconteceu com muitas das vilas que floresceram ao longo das estradas de ferro. Perderam o encanto e quase sumiram do mapa. Paranapiacaba, uma vila ferroviária construída no alto da Serra do Mar, é um desses lugares. Eu lembro muito da ausência de cor, porque tudo era preto. Preto e cinza. E a neblina branca. Então era uma ausência total de cor, que era um pouco deprimente, né? Mas a gente acabava acostumando. Construída pelos ingleses para abrigar os trabalhadores da ferrovia no trecho de serra, ela guarda ares da velha Inglaterra no traçado de suas casas e nas lembranças de moradores. Eu lembro quando meu avô, eu ia na casa dele e ele tinha um modelo, mais ou menos do tamanho dessa sala, uma tábua assim, uma rampa assim, e tinha dois trenzinhos que desciam e subiam, e você virava uma manivela assim, que puxava o cabo. Mas os trens andavam em cima de 3 trilhos, ou assim ou assim. Eles usavam o mesmo trem, mas descia um comboio e subia outro, mesmo de um patamar para o outro. Então, como fosse um contrapeso. Exato, quer dizer, um compensava o peso do outro, quer dizer, não forçava demais o maquinário e os cabos. Ali foram implantadas as máquinas fixas, que seguravam os trens no seu caminho de descida ou subida. E um castelinho, de onde o chefe da estação observava o andamento das obras do pátio ferroviário. Do acampamento de madeira e alvenaria envolto em brumas, permanecem conservadas algumas edificações sólidas. Atração turística em Paranapiacaba. Da convivência, das amizades, das experiências, da solidariedade de tanto desses trabalhadores nos bons e maus momentos, formaram-se famílias, agregaram-se lares e se criou, talvez, o mais forte carisma profissional dos ferroviários. Os trabalhadores ferroviários eram importantes. O chefe da estação era uma espécie de prefeito. Ele comandava os horários dos trens, tinha o poder de ligar e desligar as composições, de checar mercadorias, entregar telegramas de pêsames ou de parabéns. Muito mais que chegar e partir, a vida se desenrolava na plataforma da estação. O cinema não podia começar antes dos chefes chegarem. É o que eu falei para você. Ai, era uma coisa, sabe, antidemocrático, né? E quando os chefes chegaram,
Todo mundo levantava e a gente sentava e depois começou o cinema. Os bailes, casamentos, exibições de filmes e apresentações de teatro aconteciam no Clube União Lira Serrana. Fundado pelos ferroviários, o clube abrigava também as reuniões da categoria. O maquinista responsável se interessava pelo bem-estar da composição dos passageiros, sempre atento para que não houvesse solavanco. Era firme na descida, sabia reduzir a marcha ou acelerá-la. Cuidava dela como se fosse sua. A ferrovia, a única categoria que ganhava igual ao maquinista de passageiro era só o chefe da Estação da Luz. Daí para lá, aí não tinha ninguém mais que ganhasse igual a carreira de máquina. Todas elas ganhavam menos. Até 58. Em 58, fizeram um quadro de carreira, então reduziu o maquinista a zero. Os britânicos, além dos caminhos de ferro e do futebol, trouxeram máquinas e tecnologia. Influenciaram a economia, arquitetura, urbanismo, práticas sociais. Eles tiveram grande importância na industrialização do Brasil. Os ingleses trazem a locomotiva que vem empolgar no Brasil a imaginação dos meninos e da gente do povo, mais do que qualquer outra máquina ou engenho inglês. E em torno dos engenheiros ferroviários ingleses é que se condensou principalmente a mística brasileira de enxergar na Inglaterra um país de novos mágicos. Os engenheiros, os técnicos, os mecânicos, os dominadores do ferro e do aço, do vidro e do cobre. Uns mágicos, ora considerados bruxos maus, ora bons feiticeiros, cujos instrumentos fabricados na Inglaterra fossem também uma espécie de varinha de condão capazes de realizar milagres da técnica. Os trens e a ferrovia eram dos ingleses, o caminho de todos. Durante décadas, milhões de estrangeiros fizeram essa viagem. Desceram no Porto de Santos e subiram a serra para chegar a São Paulo. A maioria seguiu viagem até o fim da linha, em Jundiaí, no interior do estado, para trabalhar na lavoura do café e em outras culturas. Que dia o sertão daqui, lavrador derrubou. Que dia o lavrador? Tá plantando café. Que dia o café? Moça bebeu. Que dia a moça? Tá em Paris, moça feliz. A coffee arábica, nome científico do café, foi descoberto por árabes no século XV e difundida pelo mundo através das mãos dos holandeses. No Brasil, só chegou em 1727, via contrabando pelas fronteiras do Pará com a Guiana Francesa. De lá, passou a ser cultivada no Vale do Paraíba, em São Paulo, e depois cobriu de verde quase todo o estado. Jundiaí transformou-se num ponto de encontro de uma rede de ferrovias que acompanhavam a expansão dos cafezais. Vagões carregados atravessavam cidades e fazendas. O destino de suas cargas era quase sempre o mesmo, o Porto de Santos. Cercada de água por todos os lados e debruçada sobre o cais, a cidade de Santos avançou pelas praias com a chegada do trem e vestiu-se com o aroma do café que escorria pelo seu cais.
o café dominava a vida da cidade. Uns compravam, outros vendiam, alguns transportavam, muitos carregavam. Uns e outros ainda encontravam maneiras diferentes de ganhar a vida com ele. O classificador de café, que naquela época eram muitos, porque era uma profissão rendosa, eles provavam o tipo do café. Tinha café rio, café riado, café duro, café suave. O classificador, ele faz esse tipo toda, essa separação todinha. Então diziam na época que nós exportávamos o melhor e nós torrávamos o pior. Não é verdade, porque esse café que era exportado era o mais bonito. Mas o café que ficava era o café quebrado e o café concha, que até era melhor para torrar na torração. E independente disso, também tinha os cafés que eram assim mais ardidos, mais pretos. Esses cafés não eram utilizados naquela época, porque nós tínhamos muito café. E no meio do caminho havia uma estação, a Estação da Luz. Mais de 100 anos depois do começo desta história, ela continua de pé e faz parte de um pequeno grupo de edificações que não sucumbiu ao moto contínuo do desenvolvimento. Sei que temos o coração cheio de saudades. Mal trocamos o velho bonde pelo metrô, lampiões, lâmpadas de mercúrio, balões, o Sputnik. É hora de refazer o tempo. E porque somos os carros da América, as suas rebarbas, as ruas da América, seus postes negros e índios, dos sonhos da América, os pesadelos, e somos também europeus, na febre do ouro e na peste negra, europeus na horta, nos jardins, o feudo da terra e o latifúndio. Europa na vontade de ser, bondes, lampiões, balões da imaginação, e por isso temos sonhos e passados. É hora de refazer o tempo.